O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Terra que nunca para de produzir. Água em abundância, minério que sustenta indústrias lá fora, comida que alimenta centenas de milhões de pessoas. Agora, segura esse dado. Em 2022, o Brasil produziu 263 milhões de toneladas de grãos. Batemos recorde. No mesmo ano, 33 milhões de brasileiros passaram fome. Um país que mais produz comida na história tem 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. Isso não é um erro de cálculo. Isso não é má sorte. Isso é engenharia. A pergunta que atravessa 500 anos é simples: como um país tão rico conseguiu manter um povo tão pobre? Não pobre por acaso, pobre apesar dos recursos. Pobre para que os recursos sigam outro destino. Hoje a gente vai mergulhar nessa engrenagem. O Brasil não foi descoberto. Ele foi organizado para funcionar de um jeito muito específico: colônia de exploração. Qual a diferença entre povoamento e exploração? Povoamento constrói algo para quem vive ali. Exploração constrói algo para quem está longe. Desde o pau-brasil até a soja de hoje, o padrão se repete. A riqueza vai embora, o lucro vai embora, o que fica é o rastro da devastação. É um povo que serve de mão de obra para o progresso alheio. Cada época reinventou a máquina de sugar. Império, República Velha, ditadura, redemocratização, só mudou a embalagem. Toda vez que alguém diz que o Brasil é um país pobre, olhe para o PIB. Somos a 11ª maior economia do mundo. Na nossa frente, só as potências. Atrás, Espanha, Austrália. O dinheiro existe, mas por que 49 milhões de brasileiros não têm esgoto e 35 milhões não têm água tratada, num país com a maior reserva de água doce do mundo? Criança morre de diarreia por água contaminada. Isso não é falta de dinheiro, é falta de soberania. Um Estado que não garante o básico para sua própria prole não é um Estado soberano, é um gerente de condomínio, cuidando dos interesses dos donos do prédio. A fome persiste, porque um povo faminto não tem força para questionar a estrutura. A elite brasileira tem uma qualidade impressionante, ela sabe se organizar. Mas há um detalhe: ela nunca foi verdadeiramente brasileira. É uma elite internacionalizada. Ela mora aqui, mas o coração e a conta bancária estão em Miami, Londres ou Paris. Para eles, o Brasil não é um projeto de nação, é um extrativismo de luxo. Eles não querem um povo próspero, eles querem um povo dócil que não atrapalhe o escoamento da riqueza. A maior obra dessa elite foi convencer o explorado de que ele é o culpado pela própria exploração. E o truque final? Fazer você acreditar que o problema do Brasil é o brasileiro e não o sistema que drena o brasileiro. Durante décadas, o brasileiro viu o dinheiro evaporar. A inflação não era só um número, era uma ferramenta de transferência de renda. Enquanto o trabalhador corria para o mercado antes do preço subir, os grandes especuladores sabiam exatamente onde proteger o capital. O dinheiro perdia o valor, mas a dívida do povo continuava real. O sistema monetário sempre foi usado como uma válvula de escape para salvar o topo, enquanto a base pagava a conta com o poder de compra. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mas o crime está em quem paga. Aqui, o sistema é desenhado como uma guerra interna. Os pobres pagam imposto no consumo, no arroz, no feijão, na luz. Já a grande riqueza, os dividendos, as heranças bilionárias, paga pouco ou quase nada. Os números são assustadores. Os 10% mais pobres gastam 26% da renda com impostos. Os 10% mais ricos gastam 19%. O pobre financia o Estado. O rico acumula. Não é uma briga de esquerda ou de direita, é a briga de quem detém o sistema contra quem é esmagado por ele.
o Estado suga de quem tem pouco para garantir que a engrenagem de quem tem muito nunca pare de girar. Do nascimento ao caixão, o brasileiro financia um sistema que o impede de subir. O agro brasileiro é eficiente. Soja, milho, carne, alimentamos o planeta. Mas países que vivem apenas de exportar matéria-prima nunca se tornam potências. Por quê? Porque tecnologia gera independência, indústria gera salários dignos. O modelo atual gera riqueza concentrada e divisas que muitas vezes nem circulam aqui dentro. A comida vai para o porto, não vai para a mesa de quem planta. Somos o celeiro do mundo, mas o nosso povo ainda disputa o nosso açougue. No dia 6 de dezembro de 2024, depois de 25 anos de negociação, um acordo histórico foi anunciado em Montevidéu, o Acordo de Parceria Mercosul-União Europeia. A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, voou até o Uruguai para selar o pacto pessoalmente. Ela chamou o momento de marco histórico e necessidade política. Mas na filosofia do poder não existe almoço grátis. Quando a gente abre as letras miúdas, vemos uma rendição programada. O acordo elimina mais de 90% das tarifas entre os dois blocos. A indústria europeia ganha acesso facilitado para vender carros, máquinas, produtos químicos e farmacêuticos aqui. Em troca, o Mercosul continua exportando o que sempre exportou desde 1500. Recursos brutos, soja, carne, minério. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior resumiu assim: vamos exportar empregos industriais para a Alemanha. As montadoras estrangeiras se inclinarão a produzir menos ou até fechar fábricas no Brasil. Países soberanos protegem sua tecnologia e seus minerais críticos. Nós aceitamos regras que dificultam taxar a saída dessas riquezas. Abrimos mão de proteger nossa indústria nascente. Em troca, ganhamos o direito de continuar sendo o celeiro do mundo. Não importa qual governo assinou, não importa se foi comemorado como vitória. O que importa é que o Estado brasileiro continua agindo como um vassalo que pede licença para crescer. E enquanto a França ameaça bloquear o acordo por meio da concorrência do nosso frango e da nossa carne, aqui dentro a pergunta que fica é: o que exatamente a gente ganhou com isso? Repare bem: ouro, açúcar, café, soja, petróleo. Impérios foram construídos com o que saiu daqui. E ainda assim, crianças sem esgoto, famílias sem casa, povo com fome. Não se engane, a direita muitas vezes quer transformar o Brasil numa grande empresa, onde o povo é o custo a ser reduzido. A esquerda muitas vezes quer transformar o Brasil num grande gueto, onde o povo é o cliente a ser assistido. Ninguém parece querer transformar o Brasil numa potência soberana, onde o povo é o dono. O Brasil não é um país pobre, é um país esfolado. Séculos tendo a riqueza sugada por elites internacionalizadas e acordos que vendem o nosso futuro por migalhas. A miséria não é só falta de dinheiro, é a sensação de que o jogo está sempre viciado. E esse vício foi construído pedra por pedra, lei por lei. O filósofo José Saramago disse que o ser humano é o único animal que insiste em tropeçar na mesma pedra. A pedra do Brasil é a concentração, é o privilégio, é achar que a miséria é destino. Mas quando você entende como a engrenagem funciona, você para de ser só a engrenagem. O Brasil não precisa de mais heróis, precisa de soberania. Não precisa de mais produção, precisa de distribuição. Talvez você esteja se perguntando: o que eu posso fazer diante de uma máquina tão grande? A resposta não está em um salvador, nem em um grito vazio. Está em entender. E entender que o tempo da sua vida, esse sim, é a única coisa que realmente te pertence. E que esse tempo está sendo usado há séculos para alimentar um sistema que não te devolve nem o básico. Entender que a sua dignidade não pode ser negociada por promessas, nem por migalhas, nem por medo. No fundo,
A única coisa que nos resta é escolher. Escolher não ser cúmplice. Escolher não repetir o discurso de quem nos esfola. Escolher todos os dias construir algo diferente dentro de nós. Porque a primeira mudança não começa no governo, não começa no Congresso, começa dentro de você. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E não esquece, o seu tempo é a única coisa que ninguém pode imprimir. Use ele com consciência.